Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queridas irmãs e queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para honrar e venerar a nossa querida Mãe do Céu, sob o título de Nossa Senhora do Rosário. E nada melhor para honrar a nossa Mãe querida do que através da Eucaristia, que é a melhor ação de graças que existe. E a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir traz uma mensagem muito importante e que podemos aprender e colocar em prática esta lição trazida tanto pela primeira leitura como também pelo Evangelho. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vocês perceberam que depois da ascensão de Jesus, eles voltaram, entraram numa casa, alguns apóstolos, e foram, como diz o texto, para a sala superior. E nesta sala também, além de algumas mulheres, estava lá, junto com os apóstolos, Maria, mãe de Jesus. E oravam, rezavam. Na sala superior. O que significa na sala superior? Por que Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, fala de sala superior? Você já pensou alguma vez sobre o sentido desta sala superior? Quando a gente se retira para orar, é bom estar num lugar deserto, silencioso, longe do barulho. A gente se concentra melhor e se aproxima mais de Deus. Sala superior significa isso, for para um lugar onde o mundo de fora, externo, não atrapalhasse para orarem e com muita profundidade. Imaginem na companhia de Nossa Senhora. Quem é de nós que não iria rezar bem se a gente pudesse ver com os próprios olhos a presença de Nossa Senhora? Ela que depois da morte e ressurreição de seu Filho, Jesus, ela fez um papel muito bonito, importante para a igreja, que foi reunir, buscar de volta os apóstolos que tinham se dispersado, com exceção de um, né? Que ficou lá com ela ao pé da cruz. Quem foi ele? O João. E por meio dele nós recebemos Maria para ser nossa mãe também. Mas os outros apóstolos estavam todos por aí, desanimados, e ela, como mãe, não é isso que faz a mãe? A mãe procura buscar os filhos e tê-los perto de si, em torno de si.
Isso fez Nossa Senhora. Mas, sobretudo, ela, como diz o texto, e com ela, com a mãe de Jesus, estava em oração. Então, vale a pena a gente aprender como é importante na hora que, sobretudo em casa, na família, estar reunidos em nome de Cristo, mas com a presença de Maria, nossa mãe. Fica mais fácil. Não fica mais fácil? Quando a mãe está presente? Então eu acho que vale a pena a gente ter isso presente. No Evangelho, rapidamente falando do Evangelho, o que deve chamar a nossa atenção é que o anjo, ao saudar Maria, não a chamou pelo nome, e sim cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Cheia de graça significa que não havia mais espaço para a graça entrar, ela estava cheia. Quando um copo está cheio de água, cabe mais alguma coisa aí? Está cheio. E ela estava cheia de graça. O que significa cheia de graça? Que não houve lugar, espaço para o pecado. Ela foi concebida sem pecado original. Então, estava cheia de graça. E tinha que ser uma criatura imaculada, sem a mancha do pecado, para ser a mãe do Redentor. Então, cheia de graça. E tem alegria maior para um coração do que ter a certeza de que está com a graça de Deus no seu coração, na sua vida? Não existe. Qual é o contrário de graça? O que é o contrário de graça? Desgraça. E não tem desgraça maior do que estar no pecado. Porque o pecado afasta de Deus. Então, o que a gente deve pedir sempre a Nossa Senhora, nossa mãe, que ela nos ajude a vivermos sempre em estado de graça, ou seja, em estado de amizade, de comunhão e de amor com Deus. É uma graça enorme que nós podemos pedir hoje a Nossa Senhora do Rosário. Se a gente voltasse para casa só com esta graça de não cair na desgraça do pecado, seria uma graça enorme. A maior graça que a gente pode conseguir na vida é esta: é viver na graça de Deus. Alegra-te, por isso ele diz: alegra-te. A alegria. E quando uma pessoa vive no pecado, ela vive infeliz, triste, porque falta o principal dentro dessa pessoa. E naturalmente que o pecado causa sempre tristeza, frustração, deixa a pessoa prostrada, sem vontade para viver, sem vontade para fazer boas obras, sem vontade para ser um bom discípulo e discípula de Jesus. E hoje, também, sendo Nossa Senhora do Rosário, é para recordar como é importante na nossa vida cristã a recitação do Rosário, que antes eram três mistérios, 3 partes, terço, agora são 4. Então, em vez de 150, são quantas? 200 Ave Marias, para rezar o rosário completo. E interessante que ontem, o Papa Bento XVI, ontem era quarta-feira, toda quarta-feira, em Roma, quando ele está lá, existe uma audiência para todos os peregrinos que vão a Roma e vão lá participar desta audiência geral com o Papa. E ontem, sendo véspera de Nossa Senhora do Rosário, ele insistiu com aqueles peregrinos todos que estavam lá, insistiu
na importância de se recuperar a recitação diária do terço. Diária. Mas não falou assim de uma maneira generalizada. Ele pediu, por exemplo, de maneira especial, vejam só, as famílias que voltassem a rezar diariamente o terço em família. E além de pedir diretamente à família, ele pediu também aos jovens. Como seria bonito se o jovem, tivesse um tempo para pegar ali no terço e rezar, não recitar somente as Ave Maria, meditando assim, deixando passar diante dos olhos, diante do coração, os mistérios da nossa salvação. Porque se você prestar atenção, desde os mistérios gozosos, desde o mistério da Anunciação até a Assunção de Maria ao céu, a gente passa todos os mistérios principais da nossa salvação. Então, enquanto a gente for recitando os Pai Nossos, as Ave Marias, a gente deveria procurar contemplar, deixar penetrar o nosso coração, meditando nos mistérios que a gente vai contemplando, que vai anunciando. Enquanto reza as 10 Ave Marias no mistério, por exemplo, se você de fato se concentrar naquele mistério que você anunciou, quando chegar no final, já chegou no final, parece que passa assim, reza tão depressa. Quanto mais a gente estiver concentrado, mais depressa passa. É gozado isso, né? Parece que o tempo passa assim. Então, gente, vamos atender. Também ele pediu que os doentes rezassem o terço. Os doentes. Porque, além de ter tempo, quem está doente tem mais tempo, mas ajuda a aliviar a dor, o sofrimento. Porque quem suplica, ou quem chama pela Mãe, pela Ave Maria, cheia de graça, a alma vai se sentindo mais leve e o sofrimento corporal parece que nessa hora diminui. Então, ele também insistiu que ajudasse os doentes a rezar o terço. Foi dito no início aí, que é também o dia dos idosos, hoje não é dia 28 de setembro, é hoje. Tanto faz, o dia não importa. Mas vejam só o bem que você poderia fazer se conhecesse uma pessoa idosa na paróquia e que vivesse sozinha em casa, na solidão, no abandono. E se você tirasse uns 20, 30 minutos para ir lá rezar um terço com essa pessoa, seria uma caridade enorme que você estaria fazendo, e você voltaria para casa com o coração leve por ter ido lá preencher um pouco do vazio da solidão daquela pessoa. Nós, trabalhando uma pastoral da pessoa idosa na diocese, insistimos muito nesse aspecto de visitar, de permanecer lá 1 hora, 2 horas, às vezes só ouvir a pessoa falar. Você não fala nada, só ouvir, dar ocasião de novo para a pessoa falar. E melhor ainda se você rezar também um pouco com essa pessoa. E o terço é uma oração fácil de ser rezada e ajuda tanto quem você foi visitar, como você também pessoalmente. Então, o terço deveria de ser, de novo, como o Papa pede, a oração familiar. Uma maneira até de reunir a família de novo. A família deveria encontrar um horário do dia, se não puder rezar tudo, mas pelo menos alguma coisa a família deveria de encontrar um tempo para estar juntos e, como família, rezar juntos. Isto aconteceria uma transformação muito grande no seio dessa família.
pode ter certeza. Porque a oração transforma, aproxima, elimina tantos problemas da família, sem perceber, pelo fato de se reunir, de rezar juntos. A oração, olha, gente, tem um poder enorme. Depois, além de rezar em família, em grupo, em casas, reunir as vizinhas, o vizinho pode se reunir em grupo. Também na diocese já existem diversas paróquias onde acontece o terço dos homens. Já está chegando umas 10 paróquias, onde uma vez por semana os homens se reúnem, e tem paróquia onde comparecem 200 homens para rezar. Lá no centro de Santo André, por exemplo, na paróquia matriz Santo André, uns 200 homens se reúnem lá toda quarta-feira. E assim, eu conheço outras também. Isso é uma beleza, quer dizer, porque normalmente, quando se fala em rezar o rosário, o terço, é para a mulher, né? Não, para o homem também. Aliás, aqui a gente vê muito mais mulheres do que homens, né? E é por isso que a mulher tem que rezar bastante pela conversão do marido também, né? Sobretudo daquele que não frequenta, que não aparece, e como diz a própria palavra de Deus, a mulher fiel a Deus, torna fiel o marido que é infiel a Deus. Ou seja, ajuda na conversão do marido. Será que vocês estão mais convencidos a partir de hoje de tomar o rosário, o terço, e fazer disso também uma oração diária? Porque ele não precisa ser rezado de vez, assim, num fôlego também. Você pode rezar no mistério agora, outro mistério mais adiante. Você pode rezá-lo enquanto está trabalhando. Por que não? No ônibus, você pode rezar o terço no ônibus, já que ninguém se fala mesmo no ônibus, né? Então é melhor você, porque todo mundo parece que é desconhecido, não tem medo do outro. Então vai rezando o seu tercinho ali, discretamente. Ou se você viaja sozinho de carro. Eu, por exemplo, quando era mais jovem, né, eu viajava assim pelas paróquias e tal, sozinho às vezes, visitando. Eu tinha lá o meu tercinho, aquele de 10, né? Pequeno, de 10, não atrapalhava no volante. Enquanto, ao invés de xingar os outros do trânsito, a gente estava rezando a Ave Maria, né? E daí já não vinha vontade de xingar os outros, uma coisa parecida. Mas há mil maneiras de a gente rezar o terço, de tornar assim uma oração bastante familiar, bastante simples, mas poderosa. Se não fosse poderosa, os papas, né? Muitos papas, quantos santos da igreja, santas, que fizeram da reza do terço a sua arma mais poderosa, como caminho de santidade. Porque houve um tempo aí em que o terço estava meio desacreditado. Uma oração que não tem muito valor, que não sei o quê, ficar ali mecanicamente repetindo Ave Marias. Ou numa épocazinha, né? Para que isso? Tem coisa melhor ler a palavra de Deus? Claro. Na hora que você vai rezar o terço, em cada mistério está recordando a palavra de Deus no mistério. Você pode meditar todo aquele trechinho, né, que corresponde àquele mistério. Pode até ler na Bíblia, né, quando você tem tempo, o mistério. Tem muitas maneiras, tem mais de 30 maneiras de rezar o terço. Então, não é por falta de criatividade que alguém vai deixar de rezar uma oração tão importante para a nossa santificação e mostrar assim a nossa devoção filial a Maria, nossa mãe. Ela certamente adora quando um filho, uma filha reza. E sobretudo se eu peço que ela reze comigo,
e em companhia dela eu rezo, e também assim ela me conduzirá com muito mais facilidade até a seu Filho Jesus, que é a finalidade principal. Então vamos prosseguir agora a nossa celebração com a oração da comunidade. Elevemos o nosso coração a Deus, nosso Pai, para apresentar-lhe com confiança filial os nossos pedidos, as nossas intenções. Para que nós, como igreja, testemunhemos a grandeza da bondade e da misericórdia do céu, rezemos, irmãos e irmãs. Por intercessão da Virgem Maria, atendei-nos, Senhor. Por nossas comunidades, para que, a exemplo de Maria, sejam abertas e acolhedoras da verdade do Evangelho. Rezemos, irmãos e irmãs. Por intercessão da Virgem Maria, atendei-nos, Senhor. Para que os jovens, as crianças e nossas famílias aprendam a estar disponíveis para o serviço do Reino, rezemos, irmãos e irmãs. Por intercessão da Virgem Maria, atendei-nos, Senhor. Pelos idosos, para que sejam felizes e tenham o apoio que necessitam, rezemos, irmãos e irmãs. Por intercessão da Virgem Maria, atendei-nos, Senhor. Ouvi, ó Pai de bondade, cheio de misericórdia, esses pedidos que acabamos de fazer, mas atendei também aquela prece que trazemos no silêncio do nosso coração. Atendei tudo isso, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, na unidade do Espírito Santo. Amém.